Olha, despertar da consciência. Quando, onde, por quê? Não dá para definir um momento exato. Não dá. Porque eu falo assim, em alguns momentos, por exemplo, quando adolescente, em muitos momentos, apesar de eu ter sido assim, aquela filha certinha, que sempre estudou, que tirava Metódica. boas notas e assim por diante, dentro de mim, o meu coração, apesar de eu sorrir a vida inteira, mesmo estando triste, eu sorria, Muito. dentro de mim não existia paz. Você só transparecia Não uma existia coisa que paz, não era real, né? transparecia. Eu tinha assim meus momentos, igual muitas vezes quando assim, às vezes a gente passava alguma dificuldade, alguma coisa, alguma situação externa que me deixava triste. Eu tinha momentos assim de eu sentar assim bem quietinha no meu quarto e buscar mesmo a presença de Deus, porque assim, desde pequena eu entendia, talvez por isso que eu tenho essa questão de ser buscadora, que eu era mais do que esse corpo aqui. Eu não sei Sim. como que eu tive essa consciência, isso eu não posso falar para vocês. Mas eu sabia que eu era mais do que só Só esse isso. corpo aqui. Então, quando tudo lá fora ficava bagunçado, e eu sempre fui muito sensível de sentir o que estava acontecendo ao meu Uhum. redor, eu chegava e pedia, Papai do Céu, naquela época criança, né? Traz para mim uma luz, uma paz. E eu sentia o meu coração quentinho. Gracinha. Então, assim, isso Fofo. foi me trazendo essa consciência que você Sim. me perguntou. Esse conhecimento, essa sabedoria que a minha alma tinha. Não foi por causa de um lugar específico, de uma Uhum. religião específica. Foi a Sim. sua Foi a minha conexão conexão íntima, né? com o Criador. Eu tinha total certeza que eu era mais que isso. E eu questionava muito, assim, que eu queria viver aqui nesse mundo, mas que fosse para tocar a vida das pessoas, de alguma forma. Independente se fosse como advogada, independente se for como terapeuta, Uhum. independente se for conversando com vocês duas aqui nesse momento. É assim, trazer o melhor, sabe? Sim. Tem uma frase que fala que terapia é um encontro da arte que cura, um encontro que cura. É a arte de curar. Mas essa cura vem a partir do momento que a gente sente nossa alma. Porque a Sim. nossa alma é a nossa conexão com a força mais poderosa que existe nesse planeta, que é Deus. Que ele é Muito forte. indefinível, indecifrável, por mais que a gente tenta definir, personificar. E aí essa consciência, como que ela vem? Eu acho que vem dessa coisa da minha alma. Então, por mais que as coisas acontecessem, que podia acontecer situações externas que me deixavam extremamente tristes, eu sabia que tudo era para ser como aprendizado. Que nada disso aqui era permanente, que foi aquilo que eu falei para vocês Uhum. antes de começar aqui. De alguma forma ia mudar, ia passar. Você não Mas absorvia aquilo de alguma forma, é né? assim, Você não, eu não absorvi. externava, na verdade, né? É Aquela assim, dor. o que é difícil de responder para vocês é o momento exato que eu tive essa Sim. consciência. Eu não sei o momento exato. Não sei dizer para vocês o momento exato. Mas eu sei que isso que eu tenho dentro do meu coração me fez superar as coisas, que foi aquilo que eu falei para vocês. Quando vocês me chamaram, que eu vi as histórias das outras pessoas que vieram aqui, que conversaram com vocês, eu pensei, gente, será que a minha vida teve tanto problema assim? Eu tive um papai e minha mamãe que me deram tudo que eles podiam. A gente passou umas dificuldades, depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu sou saudável, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho um esposo hoje, entendeu? Assim, tipo, Toda e assim, o orgulhosa. quanto, mas ao mesmo tempo tinha dores, Sim, sim, mas até chegar nessa história de até você ter um chegar. esposo hoje, ter uma filha saudável, teve muita história por trás, né? Uhum. Em família, por exemplo, se você quiser contar, como você falou, um pouquinho sobre como foi essa convivência familiar durante um tempo, você pode ficar à vontade. Então, assim, teve momentos muito marcantes, assim, na nossa história. Igual, por exemplo, que eu te falei, assim, que às vezes eu ficava triste, porque, como eu falei para vocês, eu acredito que esse é um dos motivos. Eu acho que meu pai e minha mãe se casaram muito novos. E a gente busca sempre o melhor da gente, mas, assim, muitas vezes a gente tenta ser o melhor, mas eles, um com o outro, muitas vezes tiveram muitas divergências. E isso causava Uhum. muita dor em mim.
Até o momento que acabou que eles se separaram. E essa separação do meu pai e da minha mãe veio justamente junto com o momento que eu estava me formando. Na mesma época, foi um encerramento muito forte. E a gente passou uma dificuldade muito grande na empresa que meu pai tinha, que era uma grande empresa. Então, isso foi muito forte para mim. Iniciar a minha vida, porque Veio era tudo de uma vez, né? o primeiro passo, claro, eu já estava formando, já tinha que ter uma maturidade, mas naquela época eu não tinha maturidade da minha idade. Eu me formei com 20 anos, claro que também não dá para exigir uma maturidade, né? Sim. Mas, assim, tipo... E aí, nessa época, você me perguntou dos sonhos, eu tinha perdido um pouco dos meus sonhos, porque eu já achava que eu não gostava do direito, eu já estava desanimada com ele, eu acho que por todos os aspectos... É por causa dos problemas, no que caso, eu você vivi. deixou. Aí eu acho que isso me despertou mais ainda para terapia, porque quando eu escolhi meus cursos, eu queria psicologia ou direito, ou eu falava que para eu ser advogada eu tinha que ser psicóloga, porque eu falava que não tinha como, eu vivia falando isso, não tem como eu ser advogada sem conseguir conversar com as pessoas, porque não é só a lei. Mas você acha que quando você se despertou, por exemplo, querendo fazer a psicologia, terapia, primeiramente você pensava em tratar algo em você? Existia algo dentro da Soraya que precisava ser cuidado? E aí, porque, como eu te falei, assim, eu sonhei, né? Eu acredito que é como muita gente tem mania de dizer que quem faz direito é quando você tá meio perdido, né? Tem gente que é paixão mesmo, assim, paixão. Agora tem muita gente que, eu não sei o que fazer, eu vou fazer direito. Por quê? Porque o direito, ele te dá muitas ramificações, ele tem muito mercado, né? Muitas opções de mercado. Você não vai lembrar só... de uma frase que as pessoas me falavam quando eu não queria o direito. Quando não queria. Eles falavam assim, direito é um curso que mesmo que você não queira exercer como advogada, lá na frente você vai usar por algum motivo. Mas você não vai perder. Então, as pessoas falavam isso pra mim. É como a questão da psicologia mesmo, né? Você tá fazendo, às vezes você não vai atuar, mas o quanto aquilo vai ser rico na sua vida, né? Exato. Então, quando eu tive esse sonho de fazer psicologia, que eu fui pro jornalismo, mas eu tinha o sonho da psicologia, eu acredito que é muito mais por mim. Era para tratar algo em mim, eu pensava nisso, sabe? Eu quero conhecer o ser humano, aquela coisa, mas primeiramente era eu. Então, assim, normalmente... Então, você tinha isso dentro de você? Eu vou contar um segredo. Que muitos terapeutas ou psicólogos que puderem assistir, eles vão concordar comigo. Ninguém faz terapia, busca primeiro a terapia se não for por ele mesmo. Existe uma coisa que é comum entre o terapeuta e o advogado, que ninguém percebe. A gente acha que a gente vai salvar o mundo, mas a gente quer salvar a gente mesmo. Tá nas entrelinhas, né? Tá na entrelinha. E aí que vem a questão da gente entender, assim, por exemplo, hoje eu entendo até onde é o meu papel. Claro, não todas as vezes a gente se trabalha, mas não se identificar com a história dos nossos clientes, tanto na terapia quanto no direito, para você ter um olhar consciente. Senão você envolve a sua emoção. E aí, quando a gente busca terapia, a gente busca se encontrar. Sim. E aí eu vi uma frase um dia que eu acho que até falei para Vanessa um dia, e eu achei isso tão maravilhoso. Uma das coisas que me despertou também, quando eu ouvi isso, a gente tem essa coisa de que a gente tem que se encontrar. Não tem como a gente se perder. Como que a gente vai perder da gente mesmo, né? Não tem como a gente se perder, mas é só o tempo que faz a gente perceber isso, sabe? As experiências, a forma como a gente vai ressignificando. Não tem como a gente se perder. A gente deixa de prestar atenção na gente. Mas a gente não tem como. Porque os detalhes estão aí, né? Pra gente observar que realmente... Porque quando a gente fala que a gente tá perdido, quando a gente tá sem norte, sem direcionamento. Porque a gente não tá em contato com... Eu falo que Deus, pelo menos eu sinto Deus no meu coração. Ele fala comigo no meu coração. Não é nos meus desconectada com tudo, né? Com o espiritual, com você mesmo. Você não para se olhar, para se sentir mesmo. Na correria, principalmente, né? Você sabe que uma coisa que eu percebo, talvez seja estranho eu falar, mas a gente tem mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. Muito mais. Sentido. Quando eu vi isso, acho que uma frase, eu sou ruim de lembrar nomes,
Eu escutei uma frase um dia da pessoa falando que a gente tem medo da felicidade. Porque a gente cria personas de como a gente é. A Vanessa é de tal jeito a partir do que a família dela falou inicialmente. Eu sou a partir do que a minha família falou. Você, a partir do que as pessoas esperam de mim. Então a gente cria várias personas. Por isso que eu falei que é difícil se definir. Sim. E aí, quando a gente passa a entender que, além disso tudo, a gente também é uma alma infinita, a tudo muda. Só que para a gente olhar para isso, muitas vezes a gente tem medo, porque a gente tem que acalmar a nossa mente e entrar em um lugar, em contato com um lugar de total falta de controle. E nós queremos controlar tudo. E é o que causa Sempre. desespero, né? Que a O gente que quer mais... ter certeza de tudo, como vai acontecer. Como vai conforme acontecer. planejamos. Então, assim, é legal a gente planejar, a gente precisa ter sonhos. A gente precisa saber o que a gente quer. Cada momento da vida da gente, como eu falei, até os sonhos da gente vai mudando. A gente muda. Graças a Deus que a gente muda. Que bom que a gente muda. Só que essas mudanças têm que vir também desse contato da gente com esse lugar. Num determinado momento, aquilo fazia sentido para mim, depois não faz mais e tá tudo certo. Porque aquilo serviu como experiência para você naquele momento. E no final das contas, o que não são todas as experiências que a gente vive, a não ser trazer crescimento para a gente, por mais difícil que seja. Infelizmente, a gente, como ser humano, ainda tem a crença de que é a dor que faz a gente crescer. A gente não consegue ainda pensar na felicidade plena. Presta atenção para você ver. Um dia em consultório, uma pessoa falou para mim, mas eu tenho medo. Eu falei, do quê? Se acabar todas as dificuldades, todos os problemas, vai ficar muito sem graça? Meu Deus. Porque a gente Credo, não sabe gente. viver. Realmente. Você tá esperando sempre o pior, sempre a dor. Porque assim, É. não é aquela visão que eu brinco muito em consultório. Não é aquela coisa assim, ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. No mundo não tem dificuldades. Não é esse mundo ideal. Não é esse idealizar mundo, não dá. mas é a forma que a gente encara o mundo que nós mesmos criamos. Porque a gente vive desconectado dessa consciência. Eu nunca esqueço um dia que a gente estava conversando, você virou para mim e falou assim, Vanessa, que a Soraya é a rainha da disciplina, né, e do foco. Em tudo. E ela gosta de treinar, né, da dietinha dela, do trem tudo. E tem uma frase que o pessoal, principalmente do CrossFit, ele usa muito, né? Não há ganho sem dor, né? Sem dor. Aí ela falou assim, o dia que as pessoas entenderem que o ganho, ele vem pelo amor, que você pode, não pelo, como se diz, hoje eu vim pela força do ódio, hoje eu vim pela força não sei o quê. Não, hoje eu vim porque eu tenho um corpo saudável, porque eu tenho amor, porque eu consigo respirar, eu consigo me exercitar. E aí sim, até as nossas células vão entender que elas podem serem definidas, né? E a gente atingir os nossos objetivos com amor. E que fica mais leve. E realmente, tem dia que me dá preguiça também de eu falar, não, gente, mas, poxa, porque eu passei a ter esse olhar depois que eu conheci ela, a Sara. Então, assim, para mim hoje, ir fazer a minha atividade física, lógico, tem dia que você tá com preguiça, mas, cara, não, eu vou porque me faz bem, porque eu tenho, e eu posso fazer com amor isso, né? Pra Deixar não... o fardo mais leve, né? Realmente. A gente tem a noção que o amor é fraco. É Pinta muito isso triste pra gente, isso. né? Nós somos Porque ensinados. assim, muitas vezes pra gente se posicionar no mundo, muitas situações que aconteceram a nível global, ou às vezes no nosso mundo mesmo, individual, exige que a gente entre em contato com sentimentos de força. Que a força vem às vezes da raiva, de você se sentir ofendido por alguém. Mas até esses sentimentos, eles podem ser manifestados com amor. Porque a gente pensa no amor naquela coisa boba. O amor não é uma coisa boba. Para mim, o amor é a energia que criou tudo. É o que move tudo, né? Só que quando a gente fala isso, aí entra na questão da criação dos filhos, entra a questão na história da academia. Por que no CrossFit a gente fala do ódio? Porque o CrossFit ele foi criado para a guerra.
Ele é um treinamento de guerra. Guerra. Para você treinar seu corpo, a gente achava que o que impulsionava a gente é a raiva. E realmente, quando a gente analisa os sentimentos, tem até uma mulher que ela é terapeuta, que ela criou uma das técnicas que eu uso. Ela fala assim, se a gente não tivesse raiva, se alguém fosse te atacar, um animal, alguma coisa, você não agiria. Cara inerte. Então, ali. os nossos sentimentos, eles têm um propósito. A forma que a gente usa eles que muda tudo. Hoje, no mundo, tem muita coisa acontecendo. Não dá para você, por exemplo, caçar, tipo, sei lá, proteger sua casa com o meu cachorro, um X. Então, assim, a gente sabe que cada pessoa tem a sua função, eu não desconsidero. Mas o mundo, ele cria violência a partir da nossa violência interna. Então, se eu alimento o meu corpo com ódio na hora que eu vou treinar, isso me dá força? Tá, isso que eu ia mas falar, se é você cada gosta do força, seu né? corpo, fala assim, ó, nossa, que... Por mais seja difícil, acha uma atividade que você gosta também, porque tem isso. Mas eu tô lá, assim, eu tô indo trabalhar na força do ódio. Eu tô levantando na força do ódio, porque eu acredito que é a força do ódio que me move. Sim. Não é a força do amor pelo meu corpo. De saber que meu corpo é a minha casa. Eu falo assim, gente, a gente cuida da casa da gente, né? Eu gosto de cuidar da minha casa. A casa da gente, se ela não ficar bem cuidada, ou se você enjoar dela, você vende ela e compra outra. O seu corpo, não. Nasceu com ele, vai morrer Você com ele. nasceu com ele. Ele é a morada do seu bem mais precioso, que é a sua alma. E cuidar primeiramente Eu da vou cuidar casa primeiramente interna, da né? casa interna. E aí volta para aquela pergunta que você fez da questão do terapeuta. Então, se eu não cuido de mim, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas raivas e tudo, mas eu busco olhar para mim, me melhorar a cada dia. E quanto mais eu faço isso em mim, mais eu dou possibilidade de que Cuidar do outras outro. pessoas façam. Porque você só acredita no que eu falo se eu vivo isso. Sim. Porque se eu Total. estivesse contando as histórias para vocês aqui e não vivesse, É. Sem um dia eu vi hipocrisia uma também. pessoa postando, acho que foi até meu marido. Tem muita gente ensinando como viver sem saber viver direito. Nossa. É isso, mas verdade. isso é forte mesmo. Tipo, eu gosto de gravar alguns vídeos, né? E aí, às vezes, eu tô naquela vibe muito ruim. Aí eu olho e falo, gente, por que que eu vou parar de frente ali, pegar o celular, vou gravar uma coisa, vou falar uma coisa que eu não tô Não faz vivendo, sentido. que eu não tô sentindo. Então, assim, primeiro que a sua fisionomia já tá péssima, você tem que ir ali, vou tacar uma maquiagem, vou passar um filtrozinho ali e vou falar umas palavrinhas ali pras pessoas pra quê? Se eu não tô sentindo aquilo de verdade. Então, assim, eu parei, eu tava fazendo, inclusive no TikTok, bastante vídeos assim. E de repente eu dei uma sumida, porque eu não tava sentindo no coração esse desejo de falar. De falar, Então né? tem que ser real, né? Essa questão da psicologia. Eu desisti porque eu falei assim, caramba, eu não entendo nem eu. Tá, talvez no decorrer, no caminho, eu começasse a me entender também, né? Aprendesse a lidar com os meus sentimentos. Mas na época eu tava assim, eu falei, nossa, eu não tô entendendo nem eu. Como é que eu vou fazer um trem pra tratar da outra pessoa Como se que eu nem vou eu? ajudar uma pessoa sendo que eu tô Se eu não tô conseguindo me desconectada? ajudar. Aí eu desisti da psicologia. E aí, mas assim, ao mesmo tempo, muita coisa que a gente cresce, que a gente aprende, a gente dá a possibilidade para as outras pessoas aprenderem. Vamos pensar nas crianças. Elas imitam o que a gente faz, gente. Tudo. É verdade. Você pode falar o tanto de que você quiser, que ela tem isso, que ela tem aquilo. Ela vai imitar o que você faz. Nós somos seres que nos adaptamos ao que a gente vive, ao nosso ambiente. Veio uma cena muito engraçada na cabeça. A Aninha tava aprendendo a andar ainda, nem tinha muito equilíbrio. Ela fazendo burp na sala da sua casa. Que isso é tão forte pra você ver que é o exemplo, né? Uma criança tava aprendendo a andar, mal tinha equilíbrio. E ela fazia burp. Por quê? Porque Nossa via a Senhora. Soraya com a disciplina dela, via a Sara. Então, assim, realmente essas crianças... É você que me falou que elas são um disco em branco, né? Que somos, Elas são em branco, elas são um papelzinho em branco. A responsabilidade é muito grande.